Os utentes dos 2 balneários termais existentes em São Pedro do Sul passam agora a dispor de um gabinete de enfermagem, onde poderão realizar um conjunto de serviços como pensos, injeções ou glicémias. Esta nova valência insere-se num conjunto de novos serviços que a Termalistur pretende colocar ao dispor de quem escolhe as termas de São Pedro do Sul para efetuar os seus tratamentos, conforme nos referiu Vítor Leal, presidente do Conselho de Administração da empresa que gera as termas municipais. Bem, isto vem em sequência de um conjunto de serviços novos que nós estamos a procurar implementar aqui nos balneários, e pelo contacto, pela experiência que temos tido com os nossos utentes, era um serviço que havia uma lacuna aqui nos balneários, a nossa prestação de serviço. Daí o facto de nós desenvolvermos esta nova valência, um gabinete de enfermagem com uma enfermeira a tempo inteiro, em que presta um conjunto de serviços aos nossos utentes que estão cá a fazer termas e que, portanto, têm algumas necessidades, nomeadamente de pensos, ou glicémias, injeções, e, portanto, é um serviço acrescentado a todos aqueles serviços que nós já hoje prestamos aos nossos utentes. Isto é um serviço interno, não é exclusivo para os nossos utentes, mas exclusivo para os utentes balneários, apenas com uma nuance. Tem uma valência também de colheitas para análises clínicas. Nós temos uma parceria com um laboratório que em tempo esteve aqui instalado na Termas São Pedro do Sul, e essa parte das colheitas de análises clínicas é que está aberta ao público em geral, portanto ao público das termas em geral e a qualquer pessoa que queira fazer aqui as suas análises clínicas. Tudo o restante é só respeito aos nossos utentes dos balneários. As termas continuam, no entanto, ainda a ser um pouco sazonais em termos da frequência. Este gabinete de enfermagem é para funcionar durante todo o ano, ou vai ter períodos do ano em que estará eventualmente encerrado? Não, este é um gabinete que vai funcionar durante todo o ano, porque eu presto serviço não só nestes serviços típicos de enfermagem, mas procura também desenvolver um conjunto de trabalhos que é na área de sensibilização de métodos de vida saudáveis dos nossos utentes, e também apoiar um pouco na parte da investigação que nós estamos a desenvolver em parceria com a Universidade da Beira Interior, com a nossa direção clínica, com novos projetos que vêm agora aí no âmbito da candidatura do Prover Termas, e portanto será, digamos, com um ponto avançado de apoio nessa área de investigação também que nós estamos a desenvolver. Com o aproximar da Páscoa chega também um período utilizado por muitos portugueses para a realização de uma pausa para férias. Questionado pela Lafões, Vítor Leal mostra-se confiante quanto aos resultados de frequência termal nesta época do ano. Bem, até o momento, felizmente, as coisas estão a correr bem. Estamos com mais utentes do que no ano passado. Sabemos que este início de ano foi um pouco complicado em termos de chuvoso, mas penso que agora ainda mais pessoas irão correr aos balneários e que iremos ter aí uma Páscoa com muitos turistas, com muitos termalistas. É essa a nossa expectativa. Então, os indicadores também nos apontam para isso, e como tal, as termas estão preparadas para, com um projeto mais global, como foi já apresentado em parceria com os hotéis e com um conjunto de intervenientes, ter umas propostas de saúde e bem-estar num aspecto mais pleno, com caminhadas, com percursos, com atividades outdoor e indoor, para ter uma estadia plena nas termas de São Pedro do Sul. Vítor Leal, presidente do Conselho de Administração da Termalistur, boas expectativas para o período da Páscoa na estância termal São Pedrense. O mais recente destaque informativo da atividade turística, publicado ontem pelo Instituto Nacional de Estatística, relativo ao mês de janeiro deste ano, realça o bom desempenho do turismo na região centro. As dormidas nacionais apresentam uma variação de 5,87%, com mais 8 mil dormidas. As dormidas dos não residentes cresceram 19,95%, com mais 9 mil dormidas. Deste modo, verifica-se um crescimento global nas dormidas, na ordem dos 9,37%. Os proveitos no centro cresceram 14,83%, atingindo um montante a rondar os 9.722.000 euros. Estes valores vêm confirmar a tendência de crescimento e notoriedade internacional do destino centro de Portugal, uma vez que, no período em análise, os não residentes assumem maior protagonismo percentual. O Tribunal de Viseu absolveu ontem o presidente e 2 antigos comandantes dos bombeiros voluntários de Vila Nova de Paiva, que tinham sido acusados de burlar a Autoridade Nacional de Proteção Civil entre os anos de 2006 a 2012.
O presidente Domingos Frias Lopes e os dois antigos comandantes, Augusto Martinho e Acácio Fonseca, estavam acusados dos crimes de burla qualificada, peculato de uso e falsificação de documentos. A acusação referia que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Paiva tinha ficado com verbas que recebeu da Autoridade Nacional de Proteção Civil para pagar o subsídio às equipas do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais, que deviam ter sido devolvidas quando não apresentaram ao serviço alguns dos elementos escalados. O Tribunal considerou provado que entre 2006 e 2012 ficaram depositados na conta da Associação quase 30 mil euros, resultantes da diferença entre o que transferiu à Autoridade Nacional de Proteção Civil e o que foi pago aos bombeiros que integraram essas equipas. No entanto, por ser inquestionável que as equipas responderam sempre prontamente quando foram chamadas, às vezes até com elementos a mais, considerou não ter resultado qualquer prejuízo para a Autoridade Nacional de Proteção Civil ou para o Estado. O presidente do coletivo de juízes, Carlos Oliveira, admitiu ser verdade que há uma discrepância entre os valores transferidos pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e os pagos aos bombeiros. No entanto, o tribunal não conseguiu apurar se isso aconteceu porque faltaram elementos nas equipas ou porque os substitutos não foram pagos. Carlos Oliveira disse que o tribunal sabe que houve irregularidades na gestão das verbas transferidas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e na constituição das equipas, mas que tal não podia levar à condenação pelos crimes de que estavam acusados. O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, considerou ontem que houve um claro retrocesso no incentivo à natalidade com a aprovação das alterações relativas à redução da taxa de IMI consoante o número de filhos. Ao intervir ontem de manhã na reunião do Conselho Municipal de Educação, Almeida Henriques disse que, ao saber da aprovação das alterações no Parlamento, ficou perfeitamente revoltado com a forma leviana como se encaram estas questões da natalidade. Ontem fiquei perfeitamente revoltado com a forma leviana como se encaram estas questões da natalidade. Por exemplo, ao nível do IMI, não sei se deram conta, mas ontem andámos para trás. Enquanto tínhamos avançado, e o próprio município de Viseu foi pioneiro, foi o primeiro município a aprovar medidas de redução do IMI para famílias com 2 ou mais filhos. Nós tínhamos aprovado 15% para 2 filhos, 20% para 3 filhos. Se fizermos uma conta por alto, uma família que pague 500 euros de IMI por ano e que tenha 3 filhos, verá este ano uma redução de 100 euros no seu IMI. Ontem, nas medidas que foram aprovadas no Parlamento, propostas pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista, voltámos outra vez a uma estaca de igualitarismo e de pouco incentivo à própria natalidade. Porque as famílias passam com um filho a deduzir 20 euros, com 2 filhos 40 euros e se tiverem 3 filhos 70 euros. É um claro retrocesso. Para além de, mais uma vez, estarmos a comprometer a estabilidade das políticas. Como é que os casais jovens podem programar a sua vida se souberem que em determinado quadro tem um conjunto de incentivos que os podem estimular a ir ao segundo filho e irem ao terceiro filho e depois de um momento para o outro altera-se de um ano para o outro? Parem, ainda nem sequer foi aplicada a primeira medida da redução de IMI e já estamos a alterar a medida. Isto não pode ser. É perfeitamente inadmissível pôr em causa a própria confiança dos cidadãos naquilo que o Estado vai legislando. E, portanto, vamos dando aqui pontapés muito complicados no próprio estímulo à natalidade. Almeida Henriques, o autarca viziense, reagindo desta forma à aprovação das alterações relativas à redução da taxa de IMI consoante o número de filhos. Recorde-se que uma das alterações à proposta de lei de Orçamento de Estado para o corrente ano aprovada na última terça-feira foi a redução da taxa de IMI consoante o número de dependentes que compõem o agregado familiar. Assim, os agregados com um filho têm uma dedução fixa em sede de IMI de 20 euros, com 2 filhos 40 euros e com 3 ou mais filhos de 70 euros. O Ministro da Cultura, João Soares, avançou esta semana que está disponível para ajudar a encontrar uma solução para o degradado Real Mosteiro de Santa Maria de Maceiradão, em Mangualde, classificado como Monumento Nacional. No final de uma visita ao Monumento Nacional que começou a ser construído no século XII e foi terminado no século XVIII, João Soares sublinhou que se trata de uma joia soberba de grande importância nacional. Monumento de grande importância, absolutamente fabuloso, embora numa situação
muitíssimo difícil, que é inteiramente privado, mas em relação ao qual nós temos o compromisso de procurar ajudar a facilitar a solução de um problema que é um problema complexo. Para já trata-se de assegurar que as coberturas sejam repostas com a dignidade que se exige a um monumento classificado como é o caso daquele mosteiro, que é em parte anterior à fundação da nacionalidade, e portanto nós estamos aqui para procurar a senhora Diretora-Geral, a senhora Diretora Regional e eu próprio, para procurar apoiar quer a Câmara, quer os privados que estão envolvidos nessa obra de recuperação. O passo, como lhe foi dito pelos privados, e nós partilhamos esse ponto de vista, é o refazer da cobertura, para assegurar que não haja derrocadas e a segurança de uma intervenção posterior. Ninguém está em condições de poder fazer uma avaliação. Seguramente a fórmula que usou é ajustada a muitos milhões. E milhões de que não dispomos, mas talvez seja possível, mais tarde, depois de assegurar esta primeira intervenção, depois desta primeira etapa vencida, encontrar uma parceria para poder transformar aquele espaço que é absolutamente notável num espaço de referência em termos de patrimoniais e em termos de enoturismo, como diziam os proprietários. Ministro João Soares, que esta semana esteve em Mangualde de visita a este monumento. O mosteiro pertence da família Jorge Ferreira, será alvo de algumas obras de conservação no valor de cerca de 500 mil euros, garantidos em fundos comunitários, de forma a que seja possível a estabilização do telhado do edifício. 200 alunos que frequentam a escola EB23 de Santa Combadão encontram-se sem aquecimento há vários meses, denunciou ontem a Associação de Pais e Encarregados de Educação daquele estabelecimento de ensino. Em comunicado, o presidente da direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação de Santa Combadão, Luís Nunes, explicou que as salas de aula não têm aquecimento há vários meses, o que está a prejudicar as condições de trabalho e de aprendizagem dos professores e dos cerca de 200 alunos que frequentam aquele estabelecimento de ensino. O equipamento de aquecimento central, reparado sucessivamente ao longo dos últimos anos, avariou definitivamente em 2015, tendo sido identificado como um fator de risco para a segurança caso fosse ativado. Esta situação arrasta-se há meses, sendo do conhecimento da DGEST, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, e do Ministério da Educação, acrescentou. De acordo com o representante dos pais e encarregados de educação, o facto de este inverno estar a ser menos rigoroso tem permitido disfarçar esta situação. A Associação de Pais de Santa Combadão espera que esta situação possa ser corrigida o mais rapidamente possível, deixando a garantia de que não exclui quaisquer formas de protesto público caso a situação se mantenha.